Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Que Ele continue te abençoando grandemente, te guardando, te livrando de todo mal, em nome de Jesus. A palavra que eu trago para nós, a meditação, se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, em Cristo fomos escolhidos antes da fundação do mundo, chamados para viver em santidade e separados para pertencer ao Senhor. Fomos alcançados por um amor que nos resgatou da condenação e nos trouxe para a maravilhosa luz do reino de Deus. Em Cristo recebemos a redenção de seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo, cancelou a dívida que nos era contrária e nos concedeu paz. Que maravilha! Que palavra maravilhosa! Já podia parar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não precisaria nem continuar a mensagem de hoje, mas tem mais coisa para nós. Escute. Abra o seu coração para a palavra de hoje. Meus amados, não somos mais estrangeiros, nem distantes, mas filhos e filhas adotados, feitos co-herdeiros com Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até o dia da redenção final. Glorificado é o nome do Senhor. Essas bênçãos, meus amados, nos sustentam em toda circunstância. Nos fortalecem nas lutas, nos consolam nas aflições e nos direcionam nas decisões. O Espírito Santo habita em nós, ensinando-nos a verdade, convencendo-nos do pecado, nos guiando pelo caminho da justiça e produz fruto em nossas vidas. Glorificado é o nome do Senhor. Somos capacitados, meus amados, a viver de modo digno do chamado que recebemos, refletindo a luz de Cristo Jesus nesse mundo. O Pai nos concedeu sabedoria e revelação para conhecermos mais profundamente a sua vontade. Glorificado é o nome do Senhor. Ele ilumina os olhos do nosso entendimento para compreendermos a esperança do seu chamado e as riquezas da sua gloriosa herança nos santos, ou seja, nos que foram separados do mundo do pecado. Glorificado é o nome do Senhor. Caminhamos na confiança de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Meus amados, que o nosso coração transborde em gratidão, que nossas palavras exaltem o seu nome e que nossas atitudes revelem a transformação que ele operou em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Vivamos para o louvor da sua glória, firmados na fé, perseverantes no amor e abundantes em boas obras. Glorificado é Deus. Veja, meu amado, minha amada, eu gostaria que você lesse o capítulo 1 da carta aos Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. E veja que o apóstolo Paulo, no verso de hoje, uma parte do verso ele diz: o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais. Meu amado, minha amada, bênçãos na Bíblia têm poder. Não são apenas palavras bonitas. Gostaria que você conferisse isso e lesse lá em Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14. Leia e medite Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14. Você vai entender o que são todas as bênçãos espirituais para mim e para você. E Paulo diz todas. Ele não diz algumas, ele diz todas. Todas bênçãos espirituais, ou seja, não falta uma sequer. Louvado seja Deus. Meu amado, minha amada, Deus não dá nada pela metade. Creia nisso. O segredo para viver em bênção é permanecer em Cristo Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Meu amado, minha amada, para que você entenda, bênção é a concessão de um bem. No Antigo Testamento, as bênçãos eram basicamente materiais. Agora, porém, são primordialmente espirituais, ou seja, mais significativas. Os bens materiais são temporários, mas os espirituais são eternos. Louvado seja Deus. E quais são as bênçãos? Se você ler o texto e meditar, você verá. No texto são mencionados os seguintes: a adoção como filhos. Leia e medite no verso 5. E também a redenção e remissão dos pecados. Versículo de número 7. Leia também e medite nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Leia o capítulo 1 de Carta aos Efésios. Você vai entender na íntegra, o que são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te dê entendimento, te dê revelação. E se Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.